Cumprimento a todos os sacerdotes aqui, os professores, os pais, enfim, todas as autoridades. Nessa introdução, gostaria de colocar um pouco um cenário do que vão acompanhar ao longo desse dia e assim possam ter já nesse início, um quadro do que vai ocorrer e não apenas do que nós vamos tratar, porque mesmo que tenhamos um dia de formação, ele é insuficiente porque, de fato, a matéria é muito árdua e exige, com toda certeza, que posteriormente a essa exposição, aqui indicando várias bibliografias, que também possam buscar e ver com os próprios olhos daqueles materiais que vamos aqui indicar. A primeira questão a se colocar, e já é um desafio, a sociedade civil não foi convidada a participar da discussão, elaboração da BNCC. Isso é o primeiro passo a entender, né? Ou seja, a sociedade civil não foi. Alguém poderia dizer assim logo de início, mas e a sociedade deveria participar? Com toda certeza, porque será para ela que será entregue a BNCC. Professores vão trabalhar, mas quem recebe na ponta é uma criança, um jovem, que tem uma família também. Então a sociedade civil teria que ter participado de alguma forma. Eu estou participando das audiências públicas que ocorreram, das pouquíssimas audiências públicas que ocorreram, que infelizmente ocorreram só em pouquíssimas cidades. Aconteceu em Manaus, Recife, Santa Catarina, tivemos em São Paulo dia 11 agora, e a última será em Brasília. O Rio de Janeiro, que começou a história da educação do Brasil, não teve audiência pública, né? No Estado, quero dizer, né? Ainda que representantes possam ter dito que dentro do Estado houve algum tipo de trabalho, ou professores que de alguma forma contribuíram, bom, para algo que será implementado para todo o país, deveria então ter, a televisão deveria estar passando o assunto, a sociedade deveria estar mais por dentro, não só para acompanhar, mas para justamente poder discutir. Então eu também fico muito feliz, de verdade, que aqui esteja um vereador, deputado, porque nós não votamos no Poder Executivo. Eu falo isso também porque eu já trabalhei dentro do setor de Secretaria de Estado de Educação. Não sou diretor de escola e vejo assim que essa situação que está ocorrendo no Executivo não está passando, não passou pelo Legislativo, que foi votado pelo povo, que pode ter suas limitações, mas de alguma forma teria condições de ouvir a população. Isso em primeiro lugar. Por outro lado, também dos professores, a maior parte dos professores do Brasil não foi escutada, né? Foi um grupo que trabalhou a base. E aí chegamos a um desafio muito importante, que é fundamental nesse início já entender, para que não ocorra ao longo da nossa exposição um erro. Qual é o erro que eu estou vendo ocorrendo? Porque o que está acontecendo aqui, nós estamos tentando fazer em todo o país, para dar condições das pessoas saberem o que é a base, porque ninguém está fazendo isso. Porque há uma propaganda pró-base, mas é apenas uma propaganda. Agora, você sabe o que está lá dentro? Eu li a base inteira, né? Ou seja, ela está lá, você pode baixar, mas a maior parte das pessoas não vai gastar esse tempo por N motivos, né? Vi a primeira versão, muito ruim, a segunda versão também ruim, e a terceira versão também ruim. E, na verdade, há aqueles que ficam propagando como se fosse muito bom, e aí entra o problema. Qual é o problema? E aqui é, digamos, uma dica. Se quer ver a questão da base como se a base fosse a expressão de um governo, ou deste ou do anterior. Então, primeira questão, se somos professores, pais de família, quem quer que seja, esse já é o desafio de não olhar a base deste modo, porque ela vai ser executada. E se ela for executada, o que mais importaria era ver o que é que está ali dentro e que vai chegar, o que vai ser de impacto, quais as consequências da implementação da base para a sociedade. Essa era a questão. Por que eu digo isso? Porque, participando das audiências públicas, o que nós estamos vendo?
críticas de questões de governo e de grupos interessados em sua parte. Você pode acompanhar na internet e ver quem ali esteve nos seus 3 minutos para poder falar, falava da sua entidade. Olha, estou sentindo falta na base de que trabalhe tal coisa e tal. É evidente que está falando do seu próprio trabalho. O problema é que tem uma criança que vai receber, né, ali. E não é só ver, o meu não está contemplado. E é uma entidade atrás da outra falando, o meu não está aqui dentro da base. Por que estou falando que o problema não é o governo? Porque eu já jogaria para os senhores. Os senhores sabem quem elaborou a base? Na cabeça do povo foi o governo. Eu espero que ao longo do dia, com muita atenção, vão acabar descobrindo que não foi nem este e nem o anterior. Foi um grupo que não tem absolutamente relação nenhuma com a sociedade brasileira. E nós vamos aqui destrinchar isso. Estão passando silenciosamente isso para todos nós, deixando que professores que foram formados numa pedagogia discordem de outros, discordem de governo e não percebam que estes estão passando ileso, nos entregaram uma base, elaboraram ela e depois ela vai ser executada, porque será homologada em novembro. E depois de homologada, nós teremos uma base para todo o país. É interessante também colocar um dado nessa introdução e depois eu vou mostrar qual vai ser o roteiro do dia. Quando se tentou isso, e aqui nós vamos ter logo no início com a professora Andréia, inclusive, bem destrinchado, que aqui eu vou só mencionar, quando se tentou fazer exatamente o que está se fazendo aqui no Brasil, há muito tempo atrás, décadas atrás, na história do Brasil, se tentou fazer uma base obrigatória também. Um deputado que tinha sido ministro, enquanto ministro buscou fazer um trabalho, um ministro de educação, tentou fazer um trabalho bem feito, mas como deputado ele buscou fazer uma base curricular comum. Quem foi o grupo? Quem foram aqueles que fizeram uma crítica muito ponderada e séria na época? O chamado Manifesto dos Pioneiros, né, com Anísio Teixeira, Fernando Azevedo e outros professores de época, dizendo, senhor deputado Capanema, né? E ali tem todo o trecho do professor Anísio Teixeira fazendo a crítica ao que era a centralização da educação. O povo não sabe o que significa isso, em grande parte. O que será uma centralização? O que é colocar um currículo, que não querem dizer que é um currículo, mas na prática o é. O que é colocar um currículo de Nova Canaã, no Mato Grosso, Manaus, Rio de Janeiro, enfim, desrespeitando a questão regional, as diferenças que nós temos em todo o país, diferenças culturais grandiosas. Quem viaja o país observa muitas diferenças que não estão contempladas, porque vai ser um currículo comum. Algumas pessoas acham que isso é muito benéfico. Aqui já é um problema, porque quando eu coloco um currículo comum, eu não tenho mais o que é plural, porque vai ser um currículo comum. Tem que entender o que vai ser isso. Eu tenho uma pedagogia diferente. Não interessa mais a sua pedagogia, professor. Não interessa. Mas e como é que fica a liberdade de cátedra? Importante lembrar a respeito disso. O que vai ser a diferença? A liberdade constitucional dos municípios e estados deixam de existir, porque é uma centralização de educação. E quem é que vai cuidar disso? Como será? Qual vai ser o conteúdo? Quando não falam que é um currículo, porque se faz um esforço enorme em não dizer que é um currículo, especialmente aqueles que prepararam a base, não é um currículo e tal. Olha, como é que a gente descobre que é um currículo? Quando eu tenho um detalhamento tão grande do que vai ser aplicado e tem que ser seguido. Então, isso se chama currículo. Porque se fosse só um parâmetro, né? Ou seja, bom, você tem aqui e você pode trabalhar, e você trabalha por aqui, e você... Não é isso que vai ocorrer. Não tem absolutamente relação nenhuma com isso. A pista que nós vamos dar ao longo do dia será qual? A professora Andréia vai começar falando justamente da base em si. De, basicamente, vamos dizer assim, 2 grandes problemas que ela vai trabalhar, que é a questão principal da centralização. A minha exposição, depois de que você vai ouvir sobre a base,
é trazer um olhar para a história da educação no Brasil. Vai falar, puxa, vamos ficar ouvindo história. Por que fazer isso? Pelo seguinte, não dá para você também compreender a base só olhando a base. Por mais que você leia e veja o que está ali. É necessário olhar um pouquinho essa história. Para veja não só em que momento nos encontramos, qual é a tendência que está sendo conduzida, para onde nós vamos chegar dentro de 20 anos. E aqui, nessa exposição, olhando um pouco a história do currículo brasileiro, nós vamos enxergar, por exemplo, coisas que aconteceram no estado do Rio de Janeiro. Como a minha área, filosofia da educação, e vejo então a questão do andamento da educação na história da humanidade, aqui no Brasil, no ano de 1910, no Rio de Janeiro, Escola Normal do Rio de Janeiro, todas as crianças que terminavam o chamado ginásio saíam falando 5 línguas. Isso está na história, datado, né? Ou seja, você vê detalhes disso. Você sabia grego, latim, francês, inglês. Como é que a gente vê isso? Bom, a história do padre Leonel Franca. Você vê que ele sabia e fala, deve ser que ele era superdotado. Não, todo mundo da época também falava. E hoje? Falam o português quando saem no ensino médio? Né? Tudo bem, estão alfabetizados, como o pessoal gosta tanto de correr para falar que o pessoal está alfabetizado. Tá bom, eu codifico palavras. Olha aqui, Base Nacional Comum Curricular. Eu sei o que é Base Nacional Comum Curricular, então eu não sei interpretar texto. 92% dos jovens que terminam o ensino médio não conseguem interpretar texto. Culpa dos professores? Bom, então, os problemas de educação são muito além disso. Tem muito mais a ver com a própria estrutura de formação nossa de professores, porque nós só nos são dadas nas universidades brasileiras alguns poucos pedagogos. Na história da humanidade, então, a maior parte não são conhecidas. Na Argentina não tem um pedagogo que é apresentado para a gente, por exemplo, aqui no Brasil, praticamente pedagogos argentinos. E quando você vê só a história ali da Argentina, um exemplo apenas, né? Vê um nível cultural, enfim, tem todos os problemas sociais que tem, mas há gente de valor ali também, que fez muito bem na educação no passado. E aqui nós só pegamos alguns no Brasil. Mas o modelo brasileiro, que é seguido de educação, já de longa data, vem mostrando seus resultados. As pessoas não conseguem ver causa e efeito. Nós temos um efeito, mas quais são as causas disso? De onde vem isso daqui? Para onde nós estamos caminhando? Ao mostrar a história, nós vamos conduzir para uma terceira exposição com o Dr. Tiago, onde nós vamos ver um pouco desse conjunto atual de quem está trabalhando na educação, de um movimento que no Brasil esteve ali no período de mais ou menos 1930, né? Uma visão de educação que é muito parecida com a de agora em alguns aspectos, nós vamos perceber isso. E não apenas conhecer isso que está acontecendo, mas para entender para onde isso vai caminhar, o que se fez em outros países. Porque o mesmo grupo que elaborou a base foi o mesmo grupo que também fez o chamado currículo comum, o Common Core, nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, com a diferença do Brasil, o que aconteceu é que o povo discutiu. Algumas pessoas que estavam dentro, que foram chamados para elaborar, ficaram chocados com o que estava dentro do currículo comum e começaram a falar publicamente. Houve uma ampla discussão. 5 estados dentro dos Estados Unidos, Virgínia, Texas, falaram, não, nós não queremos o currículo comum. Hoje tem os melhores índices de educação dos Estados Unidos. Justamente os que não tiveram o Common Core. Fora isso, o mesmo grupo que está tentando fazer em outros lugares, né? É um currículo comum. E nós vamos entender um pouco o que significará para os próximos 20 anos do Brasil, onde as pessoas vão perder de vista e não vão entender, se não pararem agora para ver a base, os problemas sociais que vão ser aparentes, né, advindos de uma coisa que não é percebida. Porque está todo mundo falando de questão econômica e tudo mais, mas não consegue perceber que a questão educacional, não porque eu sou professor, mas que ela é fundamental para qualquer mudança. Né? Aí a discussão sempre que nós ouvimos, qual é? A discussão sempre é investimento em educação. Se fala de investimento de educação, se fala de qualidade de educação. É o que se tem se falado no Brasil, enfim, por
entidades, Ministério da Educação e tal, né? O problema é que, na prática, investimento não significa, na prática, qualidade de educação. Porque na ponta o professor também não tem nada a ver com isso. Não muda muito em falar os valores para ele e mudar na sua prática educacional. Estou dizendo isso com qual sentido? Para a gente entender que o objetivo dessa exposição ao longo do dia, qual é? É que você saia aqui gostando ou não gostando, discordando, concordando, acho bom? Não. Nós temos uma opção. É a opção que, pelo menos, eu acredito e tenho procurado fazer. Em primeiro lugar, é conhecer o que é a base, suas consequências e poder se manifestar. Houve o Manifesto dos Pioneiros, que foi exatamente isto. Se manifestaram, entenderam o que significaria, falaram, não, eu não estou de acordo. Não esperaram que chegasse um dia e falaram, não, está homologado, tudo bem, vai fazer o quê? Porque para nós parece muito distante, ou seja, o que eu posso? O Ministério vai homologar, está feito e tal. Não, nós podemos muito. Não, podemos muitíssimo. Na audiência pública de São Paulo, muito interessantemente, não sei se pode dizer que é a totalidade, né? Mas a grande maioria das pessoas estava contra a base curricular. Mesmo aqueles que estavam vendo questões pessoais estavam contra a base. Mas se limitam a falar ali numa audiência pública, chamada só para um efeito teatral. Estou ouvindo os professores, estou ouvindo as entidades, estou ouvindo algumas pessoas da sociedade civil. Te dou 3 minutos para você falar. Corre. Senhor, o senhor tem que terminar. 3 minutos, por favor. Próximo, né? Tal, né? Aí eu ouvi. E aí eles vão anotar. E acredita que vai ser modificado. Não foi assim na história do Brasil também, quando houve um manifesto para que a coisa mudasse, para que a coisa não fosse levada a cabo. Então nós vamos ter a homologação em novembro, uma audiência pública agora em Brasília, também estarei nessa audiência também, uma audiência que não foi tão pública, porque não foi não somente divulgada, mas quando você tenta se inscrever, por exemplo, em São Paulo, abriram a inscrição às 8 horas da manhã. 8h01 estava encerrado. Como sei disso? Porque eu estava tentando me inscrever. Está encerrado. Falei, como é que pode encerrar para 6.000 pessoas em 1 minuto? Vai falar que está todo mundo fazendo ao mesmo tempo? Bom, você não tem como ver, né? Então, falei, não, está todo mundo inscrito. Né? Você tem que chegar lá para entrar, como em Manaus aconteceu, tinha gente tentando entrar. Bom, entrou com mandado de segurança para falar, eu posso participar e discutir disso daqui? Né? Porque, afinal de contas, eu estou envolvido nisso aqui também. Então, não foi tão pública, não está sendo tão pública, e depois vai estar aplicada no Brasil. E, pelo que parece, pelo que nós estamos vendo nos próprios conteúdos, as pessoas deveriam ler um pouco do que está escrito na base. Já deveria ser um dever de casa. Entrar no site, coloque lá, Base Nacional Comum Curricular. Baixe a base e leia a base. Né? Matemática é de que área para os senhores matemática? Uma área de exatas? Perfeito? É isso que é matemática, não é? Então, segundo aqueles que elaboraram, matemática não é ciências de exatas. Né? Então, obviamente, nós estamos, por exemplo, aqui embaixo temos um prédio. Né? Então, eu acho que teve ciência por trás disso daqui para poder fazer um prédio, tem que ter conhecimento técnico, ciência por trás disso aqui para poder fazer. E lá nós vamos vendo que os conteúdos na área de matemática são completamente modificados, porque 2 mais 2 não são 4. Depende do ângulo. Vai ser interessante isso. Por exemplo, você entra no avião. Né? Olha, esse acabou de ser projetado. A gente acha que voa. Né? A gente tem uma sensação que voa. Né? E, bom, pode acreditar em mim. Olha, confia em mim. Não, filho, eu não confio em você. É que eu sei que aqui tem conhecimento por trás disso. Mas numa base em que fala que o conhecimento não é importante, né? Então há muitos problemas, não só explícitos, mas também de pressupostos dessa base. Então eu preciso ler. E eu preciso também buscar entender outros elementos. Quem elaborou, o que significará isso. Vendo também o que aconteceu fora do país. Quando nós falamos, o Comum Core, Estados Unidos é outra realidade e tal. Não, é só para entender o seguinte. É o mesmo objetivo que foi feito lá, está sendo feito aqui. A mesma coisa, não tem diferença. Estão buscando fazer em vários lugares do mundo,
reformas educacionais, mas eles não chamam de reformas educacionais, né? O nome é, vamos fazer uma base nacional, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o objetivo desse dia é este, é te dar a oportunidade de você conhecer um pouco mais, esclarecer alguns aspectos, indicar material para que você também possa ver. Nós vamos entregar DVDs um pouco com vídeos do que aconteceu no Common Core. Eles estão legendados para que possam então ver o material e conhecer o que está ali. Mais fácil que ficar te dando um monte de links para você, olha, entra aqui, vê ali e tal, né? E para finalizar, eu volto ao princípio do que estava dizendo, né? Que ao apontar, não só eu farei isso na história da educação do Brasil, diferenças curriculares, mas também na exposição do Dr. Tiago, em que ele vai dizer mais claramente o que está ocorrendo, só convido a que você, antes de que, olha, eu discordo do mais tal, ouça, né? Ouça, quem é professor, ouça. Porque eu sei, eu estou vendo o que acontece. Eu discordo porque eu gosto. Não entre pelo gosto, porque você vai ser vítima depois. De repente você está sendo instrumentalizado e vai ser instrumentalizado, especialmente quem é professor. Pode estar achando que vai ser o máximo a coisa. E depois, olha, eu devia ter me manifestado. Eu deveria falar assim, pera lá. Né? Será que a gente não tem que se manifestar agora? E o que nós deveríamos pedir? Prorrogação, tempo para poder discutir. Basicamente isso, que todos os estados tenham o direito, que é previsto na Constituição, de discutir a base. Não apenas 5 audiências públicas, né? Não apenas alguns grupos que estão ali, não, de forma nenhuma. Ou seja, que todos os lugares, que no Rio de Janeiro se tenha uma audiência e que todos os municípios possam discutir, porque todos os municípios serão feridos. Em alguns municípios, alguns vereadores pensam que depois, não, mas nós vamos votar depois. Não vai chegar para ninguém votar isso aqui, tá? Para deixar bem claro. Ninguém vai votar em nada, nem povo, nem legislativo. Se é homologado é o executivo e só vai ser executado. E aí tem todos os instrumentos do Ministério da Educação para que seja executada a base comum curricular. Vai ser uma mudança completa do que você tem de visão de educação. Então, terminado isso, espero que também... Você quer falar, Tiago? Sim. Perdão, muito obrigado, Tiago. A última fala que nós vamos dedicar, seremos os dois juntos, eu e a professora André Medrado, de um tema que, para alguns, envolve um pouco de paixão, assim, um pouco de concordo ou discordo. Então, por isso convido que, na última, esteja muito atento, que é falar da questão de gênero. Ela está presente na base, tem 19 citações. Ela não está sendo explicada na base qual é o conceito que haverá sobre gênero. E o problema é que assim, é tipo partido de futebol. Né? Eu sou de São Paulo, você é de Corinthians, você é de Palmeiras, então eu não gosto de você. Né? Tipo, você é contra ou você é a favor? Isso não é argumento. O argumento qual é? Vamos olhar o que é, de fato, gênero, seguindo o quê? Fontes primárias. Vendo o que os professores, promotores de gênero no mundo inteiro entendem como gênero. Talvez aquilo que você está imaginando que seja, porque a televisão te mostra, porque alguns grupos te mostram, não seja o que está na bibliografia de quem é favorável à coisa. E aí, de repente, a gente pode olhar pelas fontes primárias e ter um susto. Que não significa, talvez, o que você está imaginando, e eu não vou falar no início, né? Eu vou deixar para o final, para que você possa ver, porque nós entendemos, sim, que é um problema muito sério também. É o único problema da base? Não, o problema é existir uma base obrigatória. Esse é o problema. Porque, na verdade, nós somos muito diferentes no Brasil inteiro. E tem que se respeitar a regionalidade. Tem que se respeitar o direito constitucional. Perfeito. Então, nós vamos ver um pouco essa amplitude. Mas também há um problema que depois será inoculado através da base homologada e que vai gerar muitos outros problemas. Muitos outros. E nós vamos mostrar o que está acontecendo nos países que implementaram o gênero. Muita gente não está vendo o que está acontecendo fora do país sobre esse tema. Os professores favoráveis ao gênero nunca mostram isso. Implementamos isso nos Estados Unidos. Ajudou? Quais são os dados? Que países na Europa também implementaram? É fonte de pesquisa da professora Andréia, é fonte de pesquisa minha há muito tempo. E quando eu ouvi gênero, eu não ouvi gênero na igreja, eu ouvi gênero na faculdade de pedagogia. Depois que eu ouvi isso, as minhas fontes de estudo
eram de professores favoráveis. Porque você vai lendo o que está escrito ali e você fala, não, pera lá. Eu pensava que era anti-bullying, eu pensava que era pró-respeito, eu pensava que era para favorável à mulher, igualdade de gênero, eu pensava que não tem nada a ver com isso? Puxa vida, não. Eu sei disso porque palestro sobre gênero no Brasil faz muito tempo e já vi plateias assim, de 500 professores. Quando eu chegava, ele é contra o negócio. Se o senhor me permitir falar até o final, o senhor vai ver que aqui eu não faço nenhum tipo de discurso maluco para você ouvir. E eu ouvia muitos professores falar, eu não sabia que era isso, hein? Eu não ouvi isso na faculdade, eu também tive formação de gênero. Eu falei, mas eu estou te dando todas as fontes primárias. Vá ler ali para você ver o que é e tal. As pessoas se assustam, olha, eu não sabia que era isso. Porque suas filhas vão ter problemas, os filhos vão ter problemas, vão ter muitas dificuldades, porque nós estamos diante de um instrumento muito mais complicado do que as pessoas estão imaginando. Então, essa vai ser a quarta exposição, porque está na base também. O Brasil discutiu sobre isso, muito diferente que as pessoas falaram. Não, o Brasil não discutiu. Porque o pessoal fica na televisão falando que não discutiu. Discutiu sim, senhor. Eu, há 2 anos atrás, viajei o país inteiro, 600 cidades, fazia 3 cidades por dia em audiências públicas, em tudo quanto é cidade, dentro de um mesmo estado, e tinham plateias enormes discutindo sobre a coisa. Então tinha muita gente realmente entendendo o que está acontecendo, mas ainda assim eu sei que há muito que se entender sobre esse assunto.